Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, 1. Os que puderem, vamos nos postar em pé e vamos louvar a Deus com o hino de número 361, por mim.
Ainda em pé, irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 34, de 1 a 15. Eu começarei com o versículo 1, e no versículo 15 todos nós leremos juntos. Vamos fazer a leitura conforme nós temos feito. Que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou e e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os seus vizinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Tenha o homem pela vida e quer longevidade para ver o bem. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Todos Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua presença para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Porque o Senhor é bom. E o Senhor é justo. O Senhor é o Deus dos céus. O Senhor é o que conduz todas as coisas. E nada é feito sem que tu permitas. Meu Deus, obrigado, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu governas céus e terra. Tu fizeste todas as coisas com a tua palavra. E a nós, os seres humanos, tu formaste com as tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque tu nos deste o sopro, o fôlego de vida. E é por isso mesmo que nós existimos e estamos aqui para te louvar, para te exaltar, para te bendizer, para te glorificar. Tu és o Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor Deus, todo o teu povo que neste momento está em torno de ti, para te louvar. Ó Pai, usa os teus servos que estão incumbidos de trazer a tua palavra nesta noite, que sejam usados por ti, Senhor, que haja salvação de almas, Senhor Deus, em todo lugar onde o teu evangelho for anunciado nesta noite. Fique aqui conosco, Senhor, e usa o teu servo, o pastor Joel, na transmissão da tua palavra nesta noite. Usa o pastor Jonas, que estava também numa igreja, trazendo a tua palavra, que haja, Senhor Deus, salvação de almas. Senhor Deus, perdoe os meus pecados, ajuda-me a chegar diante do Senhor com um coração verdadeiro, que tu possas atender não somente as minhas orações, mas as orações de todo aquele que se chegará aos teus pés. Senhor, louvamos o teu nome agora e para sempre. Amém. Nós vamos passar a palavra ao pastor para os avisos. Irmãos,
Só lembrando que no dia 5 de abril, nós teremos aqui à noite a presença do pastor Nilson. Ele vai estar apresentando um concerto de violão, mas só o violão dele, alusivo à Páscoa. Durante o período de todo o culto, ele é da Junta de Missões Nacionais, ele mora em São Paulo, ele é conferencista, ele visita as igrejas, não só do estado de São Paulo, mas por onde convidá-lo, ele vai para fazer esse trabalho. Deus tem dado a ele o talento de tocar violão clássico, e o pastor Nilson, então, vai estar aqui no dia 5 de abril para esse culto especial, em que ele vai estar enfatizando o sofrimento de Cristo, toda a obra vicária de Cristo. Então estejamos em oração, para que seja um culto grandemente abençoado. Estejamos em oração com vários irmãos que estão doentes. A irmã Sônia não veio hoje pela manhã, não veio agora à noite. Oremos por ela. Esteve no hospital, tomando medicamento, sendo atendida, e agora deve estar em casa, né? Então vamos estar em oração por ela. Também pela irmã Irene, a irmã dela, que não tem boa saúde. Ontem estivemos lá fazendo uma visita no apartamento dela, foi uma bênção. E outros irmãos, graças a Deus, o irmão Pedro está aqui agora, não veio pela manhã. Nós agradecemos a Deus por ele estar aqui. Quem mais os irmãos gostou? O irmão Luiz Carlos, que não esteve bem semana passada, graças a Deus, ele está bem melhor, né, irmão Luiz? Se já chegou a comer até picante, né? Melhorou bastante. Irmão Luiz e irmã Noêmia. Irmã Luiz Gomes, a irmã Noêmia, não vieram hoje pela manhã, não estão aqui agora, então nós vamos amanhã entrar em contato com eles, e falamos com eles durante a semana, não é? Eles não estavam bem. Então vamos continuar orando por esse casal, irmãos, para que Deus possa lhes dar a saúde. Quem mais? Irmã Denilde esteve aqui pela manhã, agora está conosco nesta noite. Estejamos sempre em oração por ela, pelo problema do olho dela, que Deus possa dar a saúde. Os irmãos queriam mencionar mais alguém? Então, a todos esses irmãos, sim. Em função do pastor que virá no primeiro domingo de abril, o ensaio do coral ficou para o segundo domingo, Para dia o segundo 12. domingo, isso aí. Então, vamos estar em oração por esses eventos da igreja. Obrigado. É o momento de apresentar os visitantes, mas as visitas que temos aqui são já visitas costumeiras. Nós agradecemos a irmã Aparecida e o Marquinhos. Tem aquele irmão lá, Irmão Marcos também. Então nós agradecemos e agradecemos Araci. Então nós agradecemos a essas pessoas que nos visitam, esses irmãos que têm nos visitado, e a todos quantos estão aqui. Nós vamos neste momento cantar o cântico Eu Só Confio no Senhor, e durante o cântico deste louvor nós estaremos dando oportunidade para os irmãos que vieram preparados para entregarem os seus dízimos e ofertas, têm a oportunidade de fazer neste momento. Vamos estar em pé se puder. Só confio no Senhor, Ele não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar.
Eu não anotei se tem um irmão que vai ter um louvor, veio preparar, tem oportunidade. Tem mais algum irmão que vai apresentar o seu louvor? Irmão Paulo. Em Jesus confia, sua lei eu seja, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto nela, alegria perene nos traz. Creio ser lá tudo quanto nela, o fiel agradece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio ser lá tudo quanto nela, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal. O seu rosto irá, seus segredos privar, seu consolo constante e leal. Creio ser lá tudo quanto nela, o fiel agradece ao que Cristo manda. És o luz do Senhor e confesso embriagou, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio ser lá tudo quanto nela, o fiel agradece ao que Cristo manda. Amém. Nós vamos ouvir
neste momento, uma orquestra filarmônica. Não ficou pronto. Então vamos cantar um hino animado aqui. Mas tanto como o negócio da peça desse. Com toda a igreja. Vamos cantar um hino bem animado aqui. O 414, Acordai. 414. Dá para vamos colocar o 414? Jesus
creio que muitos irmãos conhecem esse hino. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão e liberdade encontrei. O José de Paula, quem souber, cante comigo. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e no seu amor tenho paz. Paz do Senhor, sempre capaz, paz deste mundo não dá. Quando penso na luz de centelhas na cruz, tenho paz, uma sempre capaz. A Cristo, meu mestre, eu darei uma canção, talento, serviço e louvor. Potente a seus pés, meu fiel coração, dirás, tenho paz no Senhor. Paz do Senhor, sempre capaz, paz neste mundo não dá. Quando penso na luz e centelhas na cruz, tenho paz, uma sempre capaz. E o pastor está com a palavra para trazer a mensagem. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 2:2. Capítulo 2 e versículo 2. Bom, pedimos todos que puderem ficar em pé. Depois os irmãos vão estar sentados e eu continuo em pé, né? Romanos 2:2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Interessante essa expressão, o juízo de Deus é segundo a verdade. Nós vamos falar sobre a vida de Paulo, por amor a Jesus, o que ele fez, tudo por amor a Cristo. Oremos. Nosso Pai, fala-nos através da Tua palavra nesta noite. Te agradecemos pelo testemunho que o Teu servo, Paulo, deixou para nós. De uma vida transformada e completamente entregue, dedicada ao Teu serviço, à Tua obra. Amém. E hoje também possamos estar prontos a pagarmos o preço que for preciso, para que o nome de Cristo seja conhecido
de todas as pessoas. Fala aos corações dos crentes que estão acomodados, que não têm tido, ó Deus, esta preocupação de serem usados por Ti ou de se apresentarem em Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Desperta Teu povo nesses dias de frieza, de apostasia e de comodismo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amor que gera ação e compromisso, irmãos. Paulo fala que o juízo de Deus vai ser aplicado àqueles que não levaram a sério, que não compraram, que não abriram mão das coisas desta vida para fazer a sua própria vontade. O apóstolo Paulo, ele tinha autoridade de falar sobre isso. Autoridade porque ele deixou-nos um testemunho, um exemplo de fidelidade. Mesmo antes de sua conversão, e ele dá esse testemunho. Ele foi um zeloso de sua religião, mas ao mesmo tempo cego pelo fanatismo. Ele gozava de prestígio perante as autoridades, a ponto das autoridades concederem a ele cartas, mandados de prisão, para levarem presos os cristãos, os filhos de Deus. Ele participou indiretamente, irmãos, da morte de um servo de Deus chamado Estevão. Paulo estava lá. Naquele tempo não era Paulo, era Saulo. É o mesmo nome, é o mesmo significado, só que com a sua conversão foi mudada uma letra do seu nome. E no capítulo 7 de Atos, e também capítulo 22, consta esse incidente. E expulsando-o da cidade, o apedrejava, Estevão. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que, enquanto morria, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E eu disse, o Saulo dizendo: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava ali presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. Então essa foi a vida que Paulo, ou então Saulo de Tarso, levava, irmãos. Fanático e zeloso da sua religião. Mas agora convertido, o zelo dele era em favor da obra de Deus, era em defesa do nome de Cristo. Antes de sua conversão, ele estava disposto a matar ou até a morrer pela sua religião. Agora, convertido, ele estava disposto a morrer por amor a Cristo. Em Atos capítulo 21, versículo 13, está escrito: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando, enquanto os irmãos viam
não é? A ameaça que ele estava sofrendo, chorando e magoando o meu coração, porque eu estou pronto não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. O então Saulo obedecia meticulosamente à lei, uma lei dura e implacável. Mas agora, Paulo, servo fiel e obediente ao seu Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 12, ele fala: portanto, não te envergonhes, falando ao seu discípulo Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que sou prisioneiro seu. Ele estava na prisão. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, por cuja causa padeço também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, a minha recompensa, até aquele dia. Agora, o Paulo convertido procurava recuperar o tempo perdido. Quanto tempo ele gastou, ele perdeu perseguindo os filhos de Deus? Agora, ninguém o segurava. Desde agora, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele dormia e acordava pensando em Cristo, andava pensando em Cristo, sentava e levantava pensando em Cristo, trabalhava pensando em Cristo, se alimentava pensando em Cristo, conversava pensando em Cristo. O assunto dele era Cristo, o amor dele era Cristo. O assunto das conversas de Paulo era Jesus Cristo. E ele chega a dizer: segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele foi desprezado, perseguido por trocar o poder e a fama pela pessoa de Cristo. E ele dá esse testemunho na carta que escreve aos Filipenses, no capítulo 3, de 4 a 10. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Judá, de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por Cristo. Sim, deveras considero tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmão, se houve um homem cujo testemunho é digno de ser imitado, este homem se chama Paulo.
mas trazendo para a nossa própria experiência. O crente, irmãos, precisa, nós como filhos de Deus, nos dias atuais, precisamos reavaliar a nossa profissão de fé. Um dia fizemos um pacto com Deus, e um pacto segundo as Escrituras consiste num acordo voluntário entre duas ou mais pessoas. Se você no dia de sua profissão de fé prometeu fidelidade irrestrita a Jesus Cristo e agora não está cumprindo, saiba que no tempo certo Deus lhe pedirá conta. Tem um cântico que nós cantávamos antigamente que diz: quando vier o Senhor e perguntar-nos por teus talentos, que dirá ao Senhor os talentos que Cristo te deu? Multiplica-os, multiplica, crente, os teus talentos. E agora vem uma pergunta que é muito importante para mim e para você. O que levou você a sair do mundo e aceitar a Cristo? Qual o motivo e a razão de você ter deixado o mundo para vir a Cristo? Foi somente o medo do inferno, da condenação eterna? Foi apenas para receber os benefícios da salvação? Porque são muitos os benefícios que nós temos da nossa salvação. Agora, e o compromisso de servir a Cristo, irmãos, e as implicações da nossa mordomia cristã? Não é direito, não é justo que nós nos beneficiemos das bênçãos espirituais e materiais e não nos dispomos a servir a Jesus Cristo. Olha a pergunta que ele faz em Lucas capítulo 6, verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Comentando sobre o pacto das igrejas batistas, um pastor declarou o seguinte: uma igreja não pode ficar parada, ou ela progride ou regride, conforme seus membros trabalharem ou não. Não depende só de ter um majestoso templo, boas dependências ou até de ter um bom pastor. Há igrejas onde às vezes seus membros parecem ter aderido a uma greve branca. Muitos não vêm, outros só vêm para ficarem sentados, outros animam-se às vezes em algum concurso bíblico ou gincana, mas não estão estimulados por Cristo para fazerem a sua obra através da igreja. Nós estamos envolvidos, irmãos, numa guerra total contra Satanás e seus exércitos. 10 membros unidos e organizados podem muito mais do que 100 membros desorganizados. Alguém ilustrou a vida dos membros de uma igreja comparando-os com 3 tipos de barcos. Alguns são como barcos que possuem motor próprio, outros como barco à vela que dependem dos ventos, e outros ainda são comparados com batelões que precisam ser rebocados. Infelizmente, irmãos, toda a igreja arrasta consigo um peso morto, apesar de terem se comprometido a trabalhar
fazem pouco ou nada pela sua igreja, e em vez de trabalhar, eles passam a dar trabalho. Seus nomes continuam no hall de membros da igreja, mas apesar de morarem ainda na cidade, nunca aparecem na igreja, ou quando vêm de forma esporádica, ou em ocasiões especiais, quando a igreja tem programações especiais. Tais pessoas fazem-me lembrar de um preguiçoso que dizia gostar do trabalho, mas apenas passava o tempo vendo os outros trabalharem. Era a distração dele. Paulo, alguém dizia, você é um fanático. E Paulo poderia responder, se amar a Jesus, se falar de Jesus, se sofrer por Jesus, por fanatismo, eu quero e vou continuar sendo um fanático. Quais têm sido, irmãos, os assuntos que ocupam os nossos falatórios, a nossa linguagem, o nosso bate-papo? Será que algumas vezes nós temos incluído em nossas conversas assuntos relacionados ao reino de Deus? Será que em nossas conversas, em alguns momentos, nós temos tratado a respeito do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo? Será que os assuntos que ocupam o nosso dia a dia giram em torno do reino de Deus ou giram em torno das coisas materiais? Os assuntos da atualidade giram em torno desta guerra. O mundo inteiro está voltado para o que está acontecendo no Oriente Médio. Nós que conhecemos as Escrituras e as profecias, sabemos, irmãos, que tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos tem uma conotação escatológica, tem uma conotação bíblica. Agora eu pergunto para você, mas também é uma pergunta para mim: qual tem sido o nosso assunto principal? Será que são as cotações das bolsas? Será que é em relação ao nosso time que está ganhando ou perdendo? Será que é o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa empresa, a nossa família, os assuntos materiais? O que é que ocupa a sua mente e o seu coração semanalmente, diariamente? Olha o que Jesus fala em Mateus, capítulo 6, verso 21. Leia, por favor, quem encontrar. Mateus 6, 21. Que verdade, irmãos. É uma grande verdade. Onde estiver o vosso tesouro, aquilo que lhe atrai, aquilo que lhe chama mais atenção, aquilo que prende a sua atenção, né? E que toma o seu tempo. Você tem lido a Bíblia diariamente? Você tem orado diariamente? Você tem tido um relacionamento com Deus diariamente? Ou isso acontece apenas quando a sua consciência o acusa? Quando você se lembra que fazem alguns dias que você não pega em sua Bíblia para ler, ou não dobra os seus joelhos para orar? Que lugar Jesus tem ocupado na minha vida, na nossa escala de prioridades? Será que alguns já têm se decepcionado com Cristo? Não vale a pena segui-lo? Não vale a pena continuar indo aos cultos da igreja? Não vale a pena continuar contribuindo? Não vale a pena continuar orando, nem lendo a palavra de Deus?
Será que você está fazendo parte desse clube, desse time? Ou você tem agido como o apóstolo Paulo, como os crentes do primeiro século, cujo tema, cujo assunto diário era a pessoa de Jesus Cristo? Ainda há possibilidade para nós tomarmos decisões em prol, em favor do reino de Deus. Vamos deixar de pensar em nós mesmos, no nosso bem-estar, nossos interesses, nossa casa, nosso emprego, nosso dinheiro, nossos móveis, nossa TV, nosso sofá, onde nós nos jogamos para nos relaxarmos. É errado isso? É pecado? Não, nunca foi. Mas quando há inversão de prioridades, isso se torna pecado. Quem sabe nós, nesse ainda praticamente início de ano, estamos no mês de março, deveríamos tomar algumas decisões, pelo menos 5 importantes decisões. Primeira, por amor a Jesus, eu quero me tornar um crente melhor do que eu tenho sido. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Quem sabe é uma decisão importante que nós podemos tomar nesse início de ano. Segundo, por amor a Jesus, eu vou melhorar o ambiente dentro do meu lar, no seio da minha família, que não está bem. Eu preciso orar mais, eu preciso tratar melhor os membros da minha família. Eu tenho sido grosseiro, rústico, com palavras agressivas e pesadas. Eu vou melhorar o meu modo de falar, o meu modo de tratar as pessoas na minha família, dentro da minha casa. Por amor a Jesus, eu quero me envolver mais na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja de Cristo. Eu não quero ser um crente relapso, um crente domingueiro, um crente de semana apenas. Eu quero me envolver na obra de Deus. Eu quero que Deus me use como um instrumento dele. Eu quero oferecer soluções para os problemas da minha igreja, da minha família. Eu quero ser uma bênção para todos. Eu quero mudar o meu testemunho no meu local de trabalho, por onde eu ando, por onde eu estudo. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma luz do mundo, uma luz de Jesus Cristo. Irmãos, pastor de saudosa memória chamado Heral Chale, lá da Bahia, ele dizia o seguinte: a igreja não é um lugar, mas sempre um grupo de pessoas. A igreja nunca é um aprisco, mas sempre um rebanho. A igreja não é um edifício sagrado, mas uma assembleia de salvos. A igreja somos nós que oramos, e não um lugar onde se ora. Um prédio não é uma igreja, assim como uma roupa não é uma pessoa. Nós podemos cair em 2 erros, ou cometermos 2 pecados, ou seja, fazermos o trabalho de Deus apenas para atrairmos glória para nós mesmos, ou ficarmos de longe, apontando os erros e criticando quem está fazendo. Qual vai ser, ou qual deve ser a nossa atitude nesta noite? Que tipo de crente pretendemos ser neste novo ano? Irmãos, nós temos percebido pelo cumprimento das Escrituras e das profecias que a volta de Jesus
estatutos. Que tipo de membro sou eu? Que tipo de membro é você em sua igreja? É um irmão chamado Cristiano Stefanoni, e ele lista pelo menos 10 perfis mais comuns de membros que nós encontramos dentro da igreja. E aí ele pergunta: será que você se encaixa em algum deles? E ele comenta: se for possível, citando Romanos 12, 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando o apóstolo Paulo deu essa orientação, Romanos 12, 18, ele já sabia da enorme dificuldade de conviver em sociedade, em especial com certos membros de igrejas. Cada um tem a sua história de vida, seus costumes que impactam diretamente no andamento das atividades eclesiásticas. Mas, e você, que tipo de membro é dentro de sua igreja? Será que você se encaixa em algum desses perfis? E ele cita aqui o seguinte: primeiro tipo de crente, o crente dos bons sonhos, é aquele crente que dorme assim que começa o culto ou estudo bíblico em classe, e para disfarçar costuma colocar a mão no rosto para fingir dizer que está orando ou meditando na palavra. Acredite, se começar a balbuciar algo, não são línguas estranhas que ele está falando, é porque ele está roncando. Segundo tipo de crente, o conectado. Ele está tão preocupado em fotografar e filmar o culto para postar nas redes sociais e não consegue prestar atenção, principalmente em dias, ocasiões especiais, né? Não consegue prestar atenção em nada do que é falado ou cantado. Quem vê as postagens acha que é um crente fervoroso, mas ele mesmo nem lembra do que foi falado na igreja. O crente formiga na roupa. Ficar quieto durante a programação é um desafio para ele. Levanta para tomar água, ir ao banheiro, cumprimentar alguém, fazer ou atender ligação, enfim, tudo é um pretexto para ficar circulando dentro da igreja. O crente metaverso é aquele crente que parece estar vivendo em uma realidade diferente. Nunca chega no horário, não abre a boca para cantar nada, desconhece os membros da igreja. Ah, quem é você? Eu sou aqui. Ah, não sabia que você é da igreja. Nem sabe quem é o pastor local, acha que o livro de Hebreus está no Velho Testamento e que Nostradamus foi discípulo de Cristo. Coitado desse, hein? O crente namorador, o terror dos pais e mães da igreja, esse é aquele que roda mais que os salvas, que as salvas dos dízimos. Vai para a igreja paquerar o próximo. Seu lema é orar, louvar e flertar. Após levar uns foras, costuma se afastar dos cultos, ofendido por um determinado tempo, não é? Depois ele esquece daquelas mágoas e volta novamente. O crente reclamão, toda igreja tem um chato, aquele que reclama de tudo, dos louvores que foram cantados, do tipo de pregação, da roupa das pessoas, de ter ou não ter um cargo, do ar-condicionado da igreja que está muito gelado, ou eu vou ficar fora porque eu não aguento esse ambiente. É provável que no céu ele também não vai conseguir ficar lá. O crente poço de Jacó. Para esse crente, o Espírito Santo só vai descer sobre ele se tiver de barriga cheia. Parece um poço sem fundo e às vezes até traz algumas coisinhas para lanchar durante o culto e etc. O resiliente é aquele que realmente quer ser um cristão de verdade. Nem sempre está feliz
mas vive com a esperança de dias melhores em Cristo Jesus. Tendo ou não cargo na igreja, ele está sempre disposto a ajudar, não é melindroso, sensível, não se ofende por qualquer coisa e segue firme na sua fé. Ele é fiel nos dízimos e nas ofertas, ele mantém o estudo da Bíblia em dia, ele tem prazer em orar, ama ajudar o próximo nos trabalhos sociais da igreja e sempre que pode se voluntaria, é humilde para aceitar as críticas e pede ajuda para melhorar a sua vida cristã. Não faz fofocas, evita usar o celular durante o culto, pois entende que não há nada mais importante na igreja do que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através da pregação. Ele é precioso, é gentil, cumprimenta a todos, ele foge de contendas e ele respeita a liderança da igreja. Enfim, esse crente é o reflexo de Cristo. Irmãos, nós temos muito que aprender com o apóstolo Paulo. Ele foi um verdadeiro exemplo para nós. Mas a figura mais central e principal para ser imitada é a pessoa de Jesus Cristo. É a ele que nós devemos imitar. Ele deve ser o nosso paradigma, nosso modelo. É Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, olhando firmemente até chegar aquele dia, aquele momento quando Ele nos irá chamar para a sua glória, seja através da morte, seja através do arrebatamento da igreja, não importa. O importante é que quando Ele der o sinal verde para nos levar, nós vamos fazer como aquele soldado atencioso e que cumpre com as suas obrigações. Pois não, Senhor, estou aqui pronto para o que der e vier. Conte comigo. Paulo, o Senhor Jesus, ele fala em Lucas capítulo 21, irmãos, em relação à volta de Cristo. Quando estas coisas começarem a acontecer, façamos o quê? Sejamos distraídos com as coisas desta vida? Não. Levantemos os nossos olhos, nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Nós estamos vivendo um tempo preocupante, irmãos, de membros de igrejas que nada fazem. Se dependerem deles, a igreja fecha as suas portas. Mas outros, graças a Deus, estão firmes, arregaçam as mangas, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Eles estão ali prontos para ajudarem na obra de Deus. Conte comigo para o que der e vier. Irmãos, isso é gostoso, é muito bom quando nós temos na igreja membros que estão dispostos a pagar o preço, a andar a segunda milha, a viver o Evangelho de Cristo, a dar bom testemunho e promotores, principalmente promotores do reino de Deus. Que nós, como filhos de Deus, que nós, como membros desta igreja, possamos estar dispostos a pagarmos o preço, a nos oferecermos e dizermos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser um instrumento de bênção para a minha igreja, para os meus irmãos, para a minha família e por onde eu andar, seja no trabalho, seja em viagem, seja onde for, eu quero ser uma bênção e fazer Jesus Cristo conhecido a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora cantar o hino 313, Proteção Divina. Só com Ele é que nós podemos ter a vitória, o sucesso e o poder.
Este hino tem uma terceira estrofe. O cantor tem duas, mas tem mais uma do nosso pastor acrescentou muito boa. convidar o irmão Marquinhos a vir para frente, para nos despedir com a oração do Marcos. Sim? Sim, irmão? Orar? A mamãe, a irmão? O nome dela é? Irmã? Maria Neta. Maria Neta. Então, irmão Marcos, lembra da Maria? Está ao teu descaso? Sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por cada irmão dessa igreja, Senhor Deus. O Senhor possa abençoar da saúde, Senhor Deus. Amém, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão no UTI, dessa Maria Neta, mãe do irmão, Senhor, tenha misericórdia, que ela possa sair de lá, possa vir agradecer na sua casa, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa
esteja lá com a Sônia, Senhor Deus, tu sabe a utilidade dela para essa igreja. Todos os irmãos também, Senhor Deus, o Senhor possa curá-lo e eles terem coração grato, Senhor Deus. Amém. Que todos, Senhor Deus, possam chegar em casa, que o Senhor possa dar um sono, Senhor Deus, e nós podemos amanhã louvar a Ti, Senhor Deus, agradecer por mais um dia. Amém. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar-nos sabedoria, Senhor Deus, falar da Tua palavra, Senhor Deus, para as pessoas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes da nossa divisa, os irmãos em casa deixem de orar pela mãe do irmão, do Grêmio, com certeza Deus vai tirá-la de lá. Nossa divisa. Mas